TV Terra dos Eucaliptos, presente aí no Parlamento Metropolitano, que está sendo debatido hoje aqui na Câmara Municipal de Moreno, o assunto da instalação do incinerador de lixo hospitalar nesta cidade. Neste momento fala o vereador Ibirapuera Paz, vereador da cidade de Moreno. Do Parlamento Comum Metropolitano, e imediatamente quero aqui externalizar a minha satisfação e receber de diversidade todos os companheiros e companheiras dos parlamentos das nossas cidades vizinhas, componentes da região metropolitana, e dizer que, desde o início desse debate na nossa cidade, nós aumentamos muito para a qualificação desse debate. Qualificação no sentido da gente deixar publicar e ir diretamente essa questão crucial, que são algumas questões técnicas, e também as questões políticas sobre o empreendimento. Evidentemente que o tempo é curto, mas algumas questões estou reservando para a audiência pública tão sonhada, que espero que aconteça o mais rápido possível, para que a gente possa debater de forma mais ampla. Mas aqui, levantar algumas questões do que foi apresentado e do que eu observei e estudei no estudo de impacto ambiental apresentado pelo empreendimento. Dizer aqui, eu sou profissional na área, já fiz vários estudos de impacto ambiental, trabalhei no plano diretor, então colocar ele aqui de uma forma, não evidentemente arrogante, mas de uma forma com muita propriedade, de algumas questões que eu encontrei no documento. E, evidentemente, conheço a equipe técnica, a partir, inclusive, do coordenador que apresentou aqui, o doutor Chiqueira, ex-presidente do IBAMA, e que, evidentemente, conheço a competência da equipe, mas faz salientar, é importante salientar algumas lacunas e algumas contradições que eu encontrei nesse documento. Eu acho que, independente de se colocar na audiência, é interessante já colocar aqui, até porque, se a gente também tiver algumas respostas, já esclarece algumas questões. Primeiro, algumas contradições do ponto de vista quando o estudo de impacto ambiental fala de benefícios. Na verdade, em todas as partes tem um documento que fala de benefícios, mas não fala quais são eles. Então é necessário especificá-los. Dizer que o empreendimento traz benefícios para a Moreno, mas não especifica. Então é importante dizer que é específico de benefícios. Inclusive, algumas contradições que já falaram aqui antes, governadores nossos, dizendo que o estudo de impacto ambiental geraria 20 empregos. Saiu um jornal na cidade dizendo que é 250 empregos e 25 milhões de investimentos. Então, há as contradições que é importante estabelecer a população morena, que aí já existe aí essa lacuna sobre benefícios. Outra contradição que é muito séria é com relação quando o documento se refere ao plano diretor municipal. E dizer aqui que o plano diretor foi aprovado na minha gestão, quando fui secretário de desenvolvimento do município, e quero dizer que o documento é extremamente relativo na área do planejamento urbano. Ele submete a um zoneamento, diz que o zoneamento não faz restrições, e, no entanto, o plano diretor estabelece uma série de diretrizes e princípios da ocupação daquela área, que contradiz, sobretudo, o empreendimento naquela localidade. Inclusive, chega a dizer que a zona não é residencial, a zona admite assentamento humano. Então, portanto, há algumas contradições. É uma coisa lacuna também, do ponto de vista, diz que vai jogar os resíduos ao meio ambiente, mas não diz, por exemplo, como é que vai ser a captação da água. E onde captar a água? Como é que vai ser essa captação da água? Então, eu quero aqui dizer aqui publicamente da nossa insatisfação e, portanto, são essas lacunas e essas contradições que o documento apresenta para nós, depois de várias direituras atentamente, evidentemente dizer que a posição e a crítica ao estudo de impacto ambiental, ela não é exercível para o licenciamento, mas dizer aqui que ela é o suficiente para dizer que eu sou contra esse empreendimento. Muito obrigado. Chegou a palavra do vereador Ibirapuera Paz, TV Terra dos Eucaliptos, Moreno,